Bom dia, povo da promessa, povo lindo, povo que vai morar na glória com o Senhor. Começando mais um programa Renascer nesta quinta-feira, bênção do Senhor, dia 5 de abril. E hoje com um programa totalmente especial, é a presença do pastor Valmor e da missionária Vilma. Paz do Senhor, meus pastores. Paz do Senhor, Paz que alegria, um privilégio estarmos aqui. Hoje o time está completo, que a mesa não tem mais lugar aqui. E nós queremos que será uma quinta-feira abençoada. Vamos ter que arrumar mais espaço, acho que se olhar daqui a pouco a missionária Eni está em casa, faltou eu lá. Mas é um privilégio nós estarmos aí junto com os pastores, aí, para estarmos aí nos alegrando na presença do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a gente venha se fortalecer no Senhor e na presença do seu poder. Bom dia, irmão Dilon. Bom dia, pastor Sérgio, bom dia, pastor Valmor, missionária Vilma. Que alegria poder estar todos aqui reunidos, para falar a palavra de Deus. E bom dia, querido irmão, querida irmã que está em casa aí assistindo pela www.radiopresença.com.br. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco, amém? Amém. Então, deixando aí para vocês o nosso WhatsApp, 985-30-8462, lembrando prefixo 51, estamos na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para você deixar o seu recadinho, sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, e também você pode participar pelo nosso chat aí, conversando conosco ali, www.radiopresença.com.br. Deixe seu recadinho, sua mensagem de texto. Também pode ver nossos vídeos ali que estão sendo gravados, deixados todos na nossa página. Pode pedir também, os pedidos de oração também podem ser feitos ali pelo chat, né? Isso nosso mesmo. bate-papo. Então, você pode entrar no bate-papo ao vivo conosco aí e deixar seu recadinho aí, na medida do possível, vamos estar passando aí, orando por tudo aquilo que Deus tem colocado aí, tuas necessidades, teus desafios nesta manhã. E uma manhã abençoada de sol, né, pastor Valmor? Que ontem, nosso estado ele é imprevisível, né? E eu fico encantado com isso, porque são coisas que nós temos aí que são típicas do nosso estado mesmo, né? O pastor Valmor junto com a missionária estavam ontem lá no círculo de oração, diz que caiu meio mundo lá, diz que água 50 centímetros quase do chão. Na frente da igreja. E eu trabalhando no aeroporto lá, não caiu um pingo d'água. E são coisas que a gente só vê aqui no nosso estado, né, mano? É verdade. Mas é que nós agora estamos no outono e está sendo Essas bem pancadas. definida assim, as estações, né? Aquele calor foi embora, agora veio o outono mais ou menos, mas ontem aquela chuva acho que pegou muita gente de uma maneira imprevisível. Desprevenida, né? É. Mas é interessante isso porque nós queremos dar a previsão do tempo para os irmãos aí. E é interessante nossa cidade, a gente chega aqui e diz, não tem previsão de chuva para hoje. Aí numa área da cidade não chove nada, na outra cai tá meio chovendo. Inclusive eu vi no último final de semana agora, o Grêmio estava jogando ali a final do Gauchão, e nós ali no parque batendo-lhe água, mas no estádio a gente via que não chovia nada, né? Então realmente em alguns lugares tem chovido bastante, outros não, mas glória a Deus por isso. Então se a gente diz, sai meio prevenido sempre, né? Às vezes os meninos dão uma previsão aí, e a gente acaba... Não, mas peraí, estão me conversando, eu ouvi lá que não ia chover nada. Eu vi na Rádio Presença que não ia chover agora, como é que eu fico? Me enganaram. Então tá aí a previsão para nós hoje, 21 graus nesse momento da capital dos gaúchos, 0% aí, mas fica então fica em QAP, né, pastor? O homem é falho, né? Confia no Senhor, hein? Confia no Senhor. Uma prioridade única é confiar no Senhor. O nosso ditado aí, o gaúcho prevenido vale por dois, então leva uma capinha, guarda-chuva e deixa de sobreaviso aí. Na segunda-feira, quando nós estamos aqui, eu e o Jonas, lembra, irmão Dilon? A chuva que estava caindo? É verdade. Sim, aquela chuva ali. Tomamos um banho para atravessar esse Brasil. Sol no sábado agora, né? Mas estamos orando aí também, né, meu pastor, para dia 14. Dia 14, né? Que volte esse calor, né? Que não vá totalmente embora, né? Para a gente poder fazer o nosso batismo. E estava benção nosso estudo antes, né, missionário? Sim. Bênção de Deus, eu aprendi muita coisa ali e eu disse para o pastor Valmor que eu estou impactada com algo, só que como eu sou muito esquecida, eu esqueci o que Deus falou comigo ali. Foi
foi assim, colado no meu coração para casa. Até Algo agora, assim. até agora quando nós vimos, né? Sim, eu estava falando, eu disse, foi muito do maravilhoso. cansaço, assim, da muito quarta-feira, que a maravilhoso, gente tem o ciclo, tem o curso. É puxado, né? Por que tu não fica em casa? E os afazeres de descansando? casa. Não, eu tenho família. que ir. Estou aprendendo nesse curso. Deus tá, Mas eu acho interessante, né, pastor, porque a igreja tem que despertar para isso, né? Poucos irmãos têm ido ali, além daqueles que estão... E a gente convida. A gente convida toda a igreja para... Porque hoje ainda não temos um discipulado, aí, como a gente gostaria de ter, um discipulado na igreja, um estudo mais aprofundado. E, então, esse curso do batismo, que não deixa de ser um discipulado também, tem sido de uma maneira muito boa usado ali para tirar algumas dúvidas. Ontem eu fiquei pasmo, né, por algumas coisas, né, como uma pergunta que nos fizeram, né, mas por que eu preciso fechar a porta, né? É uma figura de linguagem. No que a meu Bíblia... quarto não tem porta. Isso, disse, eu moro lá, só tem uma cortina, não tem nem porta. Como é que eu vou fechar a porta? Então eu não vou conseguir nunca orar, como diz a Bíblia, né? Porque eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta. E isso é uma figura de linguagem que às vezes o escritor está usando aqui para nós entrarmos numa intimidade com o Senhor. Então a gente começou a tirar essas dúvidas, né? Um grupo muito atento, né? Isso. Muito atento, assim. E quando a gente menos espera, surge uma pergunta, né? É sinal que eles estão absorvendo aquilo que é transmitido a eles. Não, mas eu tenho realmente me alegrado muito com esse crescimento, porque a lição ontem era também o crescimento espiritual. Isso, e faz parte do crescimento isso, essa sede de nós aprender mais, né? Aprendermos, tirarmos dúvidas. Às vezes o nosso coração está cheio de dúvida. E aí eu perguntei algo para o pastor, não me lembro. Não consigo me lembrar. Iniquidade. Sobre a iniquidade. Sobre a iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. E aí eu acho que eu respondi, né? Iniquidade é saber que eu estou pecando e eu continuar pecando sempre, errando sempre. Não é isso? Isso mesmo. Mais ou menos. E eu tinha muita dúvida nisso aí. Eu digo, ai Jesus, será que eu estou na iniquidade? Então eu precisava saber, né? Que se pecado é uma coisa e iniquidade é outra, né? E aí foi esclarecido ali. Todos pecamos, né? Então é importante o estudo, né? Nós nos aprofundarmos, nós queremos mais. Se a igreja viesse participasse mais. Porque a própria palavra diz, no final, um dos versículos era esse, né? Que o povo ainda erra porque falta conhecimento, né? Então eu enquanto eu não sou instruído lá na autoescola, né? Para saber quais são as leis do trânsito, né? Eu vou cometer N infrações, né? Então, tu vai andar sem cinto, tu vai dobrar à direita, vai dobrar à esquerda sem dar a seta, né? Tu não vai parar naquela placa de pare, tu não vai saber que se tu tá na rotatória tem que dar preferência para quem está ali. E aí, às vezes, tu pode causar acidentes, né? Então, a Bíblia é bem sábia quando nos instrui, né? Que o povo realmente ele erra, ele peca porque falta conhecimento, né, pastor? E antigamente acho que nem existia autoescola, né? Alguns anos atrás que eu me lembro. Aprendia com o pai, com o vô e... Isso mesmo, aí ia lá e fazia o exame, né? Assim, trazendo esse exemplo para a igreja, né? Aí, por isso que é importante essa ministração, esse aprendizado, porque a gente aprende junto, né? A gente aprende junto, interage, e que bom seria que a igreja também sentisse essa necessidade de ir às quartas-feiras para aprender do Senhor. Amém, bênção do Senhor. Mas tem sido bênção e nós queremos que vai ser um batismo aí, mais uma vez, abençoado, dia 14 ali em Itapuã. E você pode se alegrar conosco, se você desejar ir, a reserva ali é aberta. Então estamos nos programando para isso. E queremos aí que você ore por esse dia, mesmo com chuva, com frio, nós sempre vamos, né, pastor? E não tem nos impedido, né? E temos tido experiências lindas lá, como aquela de o Senhor aquecendo as águas, né? Que ficou marcante, né? Não sei se o pastor quer falar algo a respeito disso. Da irmã Elia. É isso. Porque a gente marca a data e vai orando, né, irmãos? Vai pedindo ao Senhor, mas o Senhor é soberano, né? E até porque Ele nos prova em várias circunstâncias, em várias situações, né? Nesse batismo nós chegamos lá e... É um transtorno também a gente adiar ou alterar nada, porque já se comprou, se comprou o galeto, já se
contratou o ônibus, já está ali tudo e ele entra dentro da programação da igreja, porque a igreja tem várias programações ao mês, né, irmão? E aquele dia, nesse caso vai ser o dia 14, é específico para aquele fim, para aquela finalidade que é o batismo. E se nós não formos... Às vezes tem irmãos ali que trocam de horário de trabalho. Tem inclusive uma que já conseguiu, né? A irmã Tatiane já conseguiu a folga, porque ela estaria trabalhando. Isso, ela está fazendo. Imagina o transtorno que dá se a gente trocar o dia, né? Então, mas aí o Senhor nos prova, né? E nós chegamos lá e ao entrarmos na água, verificamos que as águas lá estavam muito frias. Muito frias. Mas, irmãos que estamos ouvindo, muito fria arrepiava do dedão ao fio do camelo. Né? E até depois eu soube que algumas irmãs, assim, pela minha idade, ficaram preocupadas, né? Naquela água gelada. Mas o Deus se fez presente de uma maneira assim tão maravilhosa, que uma das irmãs que foi descer as águas, depois a água foi aquecendo, irmãos. Coisa assim tremenda. E essa irmã, quando ela entra para o batismo, Deus toma ela e ela via labareda de fogo sobre as águas. E ali Deus derramou do seu Espírito Santo. Foi algo assim indescritível, irmãos. Foi algo assim que na minha vida ficou marcado. Mas vamos orar para que dia 14 o Senhor nos dê um dia de sol, um dia abençoado, e que a presença do Espírito Santo seja uma constante naquele lugar, para a glória do nome do Senhor. Amém. E a missionária ama ir naquele lugar lá? É muito lindo o local, é muito lindo. Relutou um monte antes de ir, né? Sim, muito tranquilo. A gente não estava acostumado. Um lugar muito tranquilo, é maravilhoso, eu amo muito a natureza, então a gente fica depois no horário do batismo, vai todo mundo de pé descalço para a beira do rio ali, né? E depois a gente fica embaixo de todo aquele verde maravilhoso ali, porque eu sou do interior, então eu amo muito essas coisas. E gosto de ver as pessoas cuidando, a natureza, zelando, né? Porque por isso que muitas vezes nós estamos sofrendo aí com muita chuva, muito calor, às vezes chegamos a 42 graus aqui em Porto Alegre no verão. Por quê? Porque ninguém cuida da natureza. Então é muito maravilhoso a gente participar ali, passamos o dia, né? Depois tem o nosso almoço ali, oramos, agradecemos a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tem o batismo um pouco antes. É muito gostoso, é muito bom, muito maravilhoso. É um momento de confraternização da própria igreja, que a gente não tem às vezes no do corpo. E um momento espiritual também, né? Porque nós ficamos louvando o Senhor ali, ficamos orando, clamando, chorando, porque geralmente, mais assim as mulheres, né, choram muito. Às vezes vai uma mãe que o filho vai se batizar, vai descer as águas. E nós ficamos ali fora clamando e pedindo a misericórdia do Senhor. Uma comoção, né? É muito lindo. É muito lindo, muito maravilhoso. É um dia inesquecível para todos nós. E é importante isso, porque, como eu estava falando, a gente, às vezes no culto, a gente não tem esse tempo de conversar, de parar, de sentar com alguém, né? É verdade. E ali tu vai para um canto com um, outro dá uma caminhada na beira d'água lá, aproveita aquele tempo ali, tem esse tempo de comunhão, né? Tempo para conversar, né? Sentar, tem uns bancos de pedra muito lindo ali, a gente senta, fica ali conversando, trocando uma ideia, muitas vezes dando um aconselhamento. Isso. Nunca me esqueço, uma vez, não vou citar o nome, uma moça, ela estava desesperada, e eu até nem me lembro se não era o marido que estava se batizando, coisa parecida. E nós ficamos ali num banco de pedra, sentado conversando, eu acho que conversamos 1 hora e pouco, já tinha acontecido o batismo, e foi muito gratificante, muito maravilhoso aquilo ali. Então, é muito bom. Quem puder ir, está convidado, só claro, não pode ir assim sem avisar, né? Isso, tem que fazer a reserva dos alimentos, tudo direitinho, né? Ônibus, enfim. Mas é muito bom, é muito gostoso. É verdade. Então, dia 14, né, irmãos, estaremos ali. E vocês orem por nós aí. Temos agora também o nosso casamento, né, pastor? Casamento coletivo agora no sábado. E é outra coisa que nos deixa como líderes muito felizes, né? Eu vinha ouvindo algo, e é uma das coisas que a gente muitas vezes se entristece, né? Quando a gente começa a trabalhar e ministrar a palavra, e nós estamos aí praticamente todos os dias ministrando, né? Tanto na rádio como na igreja, ou no discipulado, não importa, em algum lugar a gente tem sempre discipulado e falado do amor de Deus. E às vezes nós vemos que as pessoas elas estão sendo somente consumidoras, né? E isso para nós eu vejo como algo muito
muito triste, né? Porque o desejo do coração de um líder, de um pastor, é que as pessoas sejam reprodutoras, que elas venham, comam, mas também elas produzam fruto, elas reproduzam aquilo que está sendo ensinado, né? E muitas vezes tu vê que as pessoas elas só querem consumir Deus. Eu vou na igreja para receber de Deus, eu quero uma bênção, eu quero isso, quero aquilo. E elas não querem tomar uma posição de alguém que vai reproduzir aquilo que ela está sendo instruída e ensinada, né? Então para nós realmente é algo que é desafiador, né, no ministério, né? Fazer com que as pessoas venham reproduzir a palavra do Senhor, semear, né? Ser semeadores, né? Que a palavra semente vem de sêmen, né? Que é a palavra que onde traz vida, gera vida, né, pastor? Isso aí que o irmão está colocando é importantíssimo, né, irmãos? E eu fico assim gratificado, porque quando nós começamos no discipulado, eu falava ontem à noite, a gente vê na nossa frente vários bebês espirituais ali, né? E muitas vezes nós, assim, olhando, analisando, a gente vê no irmão que vai descer as águas, assim, um futuro obreiro, uma irmã, uma futura pregadora da palavra. Começa a visualizar lá adiante. Nós começamos a ver isso que Deus vai fazer na vida deles, né? E como é gratificante depois, quando realmente o Senhor confirma aquilo que a gente pensou e idealizou para aquelas vidas. E aí a gente vê exatamente isso, né, irmãos? Poderíamos nós citar aqui algumas irmãs da igreja, né? Que a gente vê que desde o momento que aceitaram Jesus, que se batizaram, né, irmãos? A expectativa, a vontade é ir atrás das almas, é ganhar almas para Jesus, é levar gente para a igreja. Ou seja, eles estão semeando diuturnamente a palavra de Deus, não importa a circunstância, não importa a situação. Nós temos uma irmã que é nessa área, assim, é bênção de Deus, né? Porque no momento que ela tomou ciência do que era o Evangelho, né? Ela, como a gente costuma dizer, ela vestiu a camiseta do Evangelho e ela quer ganhar mais e mais gente para Jesus. Ela leva, ela busca, ela corre, ela faz de tudo, irmãos. Então isso para nós é gratificante, né, irmãos? Porque a gente vê que o trabalho do Senhor não é em vão, né? No momento que nós ministramos, no momento que a gente instrui, a palavra não volta vazia, não volta, né? Então a gente vê assim, tudo as que pessoas trabalhando para Jesus, né? Buscando, né? Familiares, parentela, pessoas que... Então isso aí para nós é gratificante. E a nossa aplicação é o ID, né? Até o texto bíblico desse mês da nossa igreja. Benção, Senhor, de verdade, Jesus, porque essa missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Programa Renascer, nesta quinta-feira, olha aí, quinta-feira, já dia 5 de abril, bênção do Senhor. E vamos começar aí com a nossa sessão. Abraço, né, missionária? Manda os abraços aí, o povo tá esperando aí. Só um pouquinho, missionário, só um pouquinho. Agora você vai ouvir Sessão Abraço, com Vilma Oliveira. Eu quero aproveitar esta oportunidade e mandar um abraço, um beijo para o meu filho Moisés, presbítero Moisés, que está ouvindo, a esposa, minha nora, minhas netinhas, para minha filha Adriana, que está trabalhando lá na minha casa, está lá no escritório trabalhando. Ouvinte assídua. Ouvinte assídua. Ela sempre está conversando com a irmã Cláudia e ela gosta muito do programa. Então ela hoje sabia que eram os pais que vinham para cá e ela disse, vou estar ligadinho, mãe. E um beijo para Adriana. E se a minha filha também, que mora em Santa Catarina, estiver ouvindo, a Patrícia, um beijo. Um beijo para a Luciane. Esses são os meus filhos. Que Deus vos abençoe. Um beijo para todas as minhas irmãs queridas do Círculo de Oração. Eu não vou citar nomes, porque às vezes a gente esquece, né? E as pessoas ficam tristes. Que Deus abençoe toda a nossa equipe ali do Círculo de Oração, as irmãs, os irmãos. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Pastor Valmor, tem alguém especial aí? Não, só relembrar, né, irmãos? Hoje, quinta-feira, irmãos, verdade. Culto de cura divina e libertação. E ministrando a palavra, o nosso querido irmão Jair Pereira, do município de Alvorada. Esteve ontem, né? Isso, esteve ontem no Círculo de Oração e foi algo tremendo que Deus usou ele. E com toda aquela chuva, toda aquela chuva, assim, até ele nos dizia depois para nós que ele tinha quase certeza que não ia vir. Os veículos parados na frente dele, a água tinha atingido e ele clamando ao Senhor que precisava chegar na igreja, que precisava entregar aquela palavra que o Senhor havia colocado no coração dele. E o Senhor foi abrindo aquela água e foi abrindo e eram 20:04, ele chegou na igreja. Deus usou de uma maneira assim tremenda. E nós cremos que nesta noite, irmãos, não será diferente.
irmão Jair Pereira é um homem de Deus, um homem que busca do Senhor, né? Ontem ele até falava como Deus fez o chamado para ele. Ele nunca havia falado isso, irmãos, e ontem ele falou. Ele disse que num dia, às 17h35, num círculo de oração, quando terminou o círculo de oração, o presbítero que estava pregando, e ele estava sentado no banco, chamou ele e disse: como tu viesse no círculo de oração, Deus quer falar contigo. E aí Deus falou através daquele vaso o que ele seria nas mãos do Senhor. Foi algo assim, irmãos, ontem à tarde, assim, com aquela chuva, e Deus confirmando a cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, o que Deus ia fazer. E foi algo sobrenatural. E nós temos crendo. Então, se você tem algum problema, algum enfermo, alguma pessoa que precisa de uma oração especial, de uma libertação de alguma coisa, de um vício, traga, irmãos, traga, entre em contato conosco, se for o caso. Nós estamos ali prontos, irmão, para ajudar, para que o Senhor possa trabalhar nessa vida. O trabalho do Senhor é esse, né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E dar vida e vida com abundância. Verdade. Amém, Jesus. Então quero deixar também um abraço para minha querida esposa, que está nos ouvindo aí. Irmã Jane, Deus te abençoe. Irmã Adriana aí, que Deus abençoe. Irmão Flávio, sempre ligadinho. Pessoal lá da Serra, irmão Celso. Irmão Cláudio está ouvindo aí, que Deus abençoe aí. E muito breve estaremos aí na cidade de Cachoeirinha, irmãos. Estamos aí nos últimos preparativos, tem uma série de documentos que precisam ser colocados. Nós prezamos pelas coisas corretas, né, pastor? Então a gente está aí correndo atrás de toda a documentação para chegarmos ali naquele bairro, estabelecer o reino do Senhor de uma maneira que esteja lícito perante Deus e perante os homens. Então, talvez demore um pouquinho, mas queremos que aí, no máximo até o final do mês, já estaremos aí, ali congregando, naquele lugar, estamos orando e queremos que Deus vai fazer algo tremendo no bairro, na Granja Esperança, ali em Cachoeirinha, bênção do Senhor. Até pelo nome, né? É a esperança chegando aí. A esperança Porta da Graça, a Igreja Evangélica Porta da Graça, no bairro Esperança. Chegando Congregação ali com uma palavra Esperança. de esperança, de então, salvação. graça com esperança é muita coisa linda, né? É verdade. E trazendo a esperança, né, para aquele que está perdido, né? Exatamente. Ontem falamos sobre isso, né? Sobre o plano de salvação do Senhor, né? E o plano de salvação do Senhor foi esse, trazer esperança para quem não tinha mais. Quem não tinha mais esperança, né? Então, ore por nós aí, estamos aí trabalhando. E vai ter mais trabalho ainda, né, pastor? Mas estamos aí nos dispondo a fazer realmente a obra do Senhor, a buscar a presença do Senhor enquanto é dia e fazer conforme tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então quero nesta manhã dividir algo com os irmãos aí, aproveitar os nossos pastores aqui e queremos estar falando um pouquinho a respeito desse chamado, desse ID, desse projeto que Deus tem com cada um de nós, de sermos não somente consumidores, como eu falava na primeira parte do programa, mas também reprodutores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então pedi para a missionária abrir em João 4, usar essa Bíblia linda que ela tem aí. João 4, vamos falar um pouquinho dessa mulher que é a samaritana, uma mulher que teve um encontro com o Senhor. Então vamos estar lendo aí alguns versículos e estar meditando um pouquinho a respeito desse tema aí, desse texto. Que é para ler o início? Pode ser a partir do capítulo 4 de João, a partir do versículo 5, ou melhor, do 4. Vamos ler então, irmãos e ouvintes, vamos aproveitar o que o Senhor tem nos concedido nesta manhã de nós falarmos da palavra do Senhor. E diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes água
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquela, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Até o verso 15. Você pode ler o resto em casa aí, um texto lindo, um encontro do Senhor Jesus com esta mulher samaritana. E eu acho lindo, né, pastor, como Jesus, ele tinha esse dom, né, de encontrar as pessoas, né, em lugares tão inóspitos, tão inesperados, né. O Senhor Jesus, ele continua fazendo isso até hoje, né. Ele vai às vezes na sarjeta lá, encontra alguém, ele vai lá no prostíbulo, ele vai lá no meio numa prisão, encontra alguém ali. O Senhor Jesus, para ele não tem porta, não tem muro, não tem barreira. Ele vai e nos encontra nos lugares mais inesperados e encontra ali, e ele consegue ver aquilo que o homem não vê. Ontem nós falamos até isso no discipulado, né? Porque o Senhor não olha como nós olhamos. Nós olhamos, vimos a aparência, nós vimos aquele homem se drogando ali, às vezes traficando ali no bairro. A gente olha assim, o camarada atirado, e a gente não vê nada. Ontem nós passamos ali, tem um menino que sempre tem evangelizado ele, o André, e ele está ali, jogado ali. Ontem estava deitado no chão ali, eu parei com o carro, passei ele e parei. Nós tínhamos dado uns saquinhos de bala para as crianças no final do culto de domingo, né? Isso, é. E a gente tinha feito 50 daqueles, e aí sobraram alguns, aí eu estava com um deles ali, parei, abri a porta do carro, dei para ele, e ele disse: eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que eu conheço a palavra, de repente eu não vou poder, não, Deus me ama, de repente eu vou ter que ir pelo lador. Diz: não, rapaz, Jesus te ama, Deus te ama e tem um projeto contigo, toma aí para ti aí, deu um daqueles pacotinhos, ficou bem feliz ali. Então, Jesus, ele vai nos lugares mais inóspitos e nos encontra, né? E usa as nossas vidas, né, para isso. Às vezes, como eu falei, em uma outra oportunidade, eu tinha um colega e ele ateu até o talo do cabelo, né? E ele queria que Deus se manifestasse, se materializasse na frente dele. Eu disse: não, rapaz, Deus está usando a minha vida aqui para falar contigo. Então, Deus não vai descer da sua glória, do seu trono, aquele Deus poderoso, e descer aqui e falar contigo. Ele vai usar pessoas. E Jesus faz isso. Até hoje ele encontra pessoas nos lugares mais inesperados, né, pastor? É verdade. E é interessante, né? Até ontem o irmão falava no discipulado, né? É que nós, como seres humanos, né, como homens, pecadores, né, a gente olha às vezes para uma pessoa assim e parece que não tem solução. Parece que aquela pessoa está condenada a viver, né? Mas aí quando a gente se volta para Jesus, né, diz: não, o Senhor tem condições, o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Nós soubemos agora, até há poucos dias, né, um dos irmãos de um dos meus genros tinha uma vida totalmente, mas totalmente, irmãos, contra as leis, contra a sociedade. E até havíamos perdido contato, meu genro perdeu contato com o irmão David, e não sei como houve agora esse reencontrar, irmãos. E aquele homem que levava aquela vida totalmente, irmãos, assim, ó, não dá nem para falar. Perdido. Hoje é servo de Deus. Oh, glória a Deus. Deus alcançou ele, Deus alcançou ele de uma maneira assim tremenda, irmãos. Deus. E ele está de uma maneira tão arraigada com Jesus que nada abala. Acontece coisa assim, porque muitas vezes o que a gente faz no nosso passado, né, pastor? Mesmo que nós aceitamos a Jesus, mesmo que nós viemos para os pés do Senhor,
Muito, como eu digo, eu costumo dizer, às vezes a conta vem, né, irmãos? Nós fizemos algo, nós ficamos devendo algo para a sociedade e nós temos que pagar. Ah, agora eu faço uma compra, eu aceito a Jesus, eu não vou mais pagar? Não. Então, se nós fizemos alguma coisa, e ele tinha feito muitas coisas, e algumas estão vindo agora, mas mesmo assim ele está firme com Jesus. Então, quando o irmão cita esse caso desse rapaz aí, me veio ao coração esse irmão do meu genro, porque para o Senhor é uma alma preciosa, e o sangue que o Senhor pagou lá na cruz é para esses, é para nós, né? Então é essa dracma perdida que o Senhor está vindo buscar, e nós estamos crendo que nesse homem, nesse tipo de homem, nesse tipo de mulher, é que Deus vai trabalhar. E ele investe, né? Ele olha e não vê as nossas falhas, não vê as nossas fraquezas, não vê o Senhor ele consegue enxergar em nós a qualidade que nós não enxergamos. Ontem nós brincando, ele estava indo no meu trabalho, e tem um dos meus colegas, e todos eles sabem que eu sou pastor, e eles voltam e meia dão umas espetadinhas, né? Pra ver, a gente fala uma coisa, né? Normal. E ali a gente conversando algumas coisas, né? E daqui a pouco um deles diz assim, mas tu não pode isso, não pode aquilo, não pode falar. Não, é que vocês só enxergam, o colega falou ali uma coisa, é que vocês só enxergam os defeitos, né? Eu consigo ver uma qualidade onde você só consegue enxergar os defeitos. E é assim que Deus faz, né? Ele olha para nós e no meio daquele monte de erro, aquele monte de falha, o Senhor vê uma qualidade. E aqui nós vamos entrar então dentro do texto, né? Senão a gente começa aqui a debater e não entramos na palavra. Mas a palavra de Deus é bem isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Porque uma mulher aqui, tida pela sociedade como uma mulher aí que ninguém queria ter contato, porque as mulheres, aqui é a missionária, né? Faz comida, né? Comida geralmente meio-dia está pronta, né, missionária? Sim. Então, a irmã, você vai pegar a comida, a água para fazer a comida, vai pegar que hora? 8h30, 9h da manhã, né? Sim. A mulher, ela ia o meio-dia quando não tinha ninguém, porque ela não podia se encontrar com ninguém. A mulher já tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, e ela estava com um que não era dela. Então as mulheres, quem sabe, já olhavam para aquela mulher e diziam, olha, não se mistura, não fica perto, porque isso aí é uma mulher que gosta de roubar o marido das outras, então... Destrói os lares. É uma mulher aí, uma destruidora, é verdade. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, Jesus ele sabe aonde precisa ir para salvar e resgatar alguém. E o Senhor vai naquele momento, na hora de maior calor do dia, que era o meio-dia, o maior pico do sol estava ali, e chega nesse lugar, e ele tem sede, e ali se encontra com essa mulher e usa aquele argumento, né, de pedir a água, né? E isso já nos remete a uma sabedoria do Senhor, né, de nós sabermos nos portar, sabermos usar a oportunidade para evangelizar alguém. Porque às vezes a gente acha que precisa ter muito recurso, né, pastor? A gente acha que tem que ter muita lábia, Não. Basta tu chegar no lugar certo, pedir, Senhor, me ensina, me dá sabedoria, eu quero ministrar para essa pessoa. Tu olha, às vezes, tu vai num hospital, tu vê que pessoas estão sofrendo ali, e tu tem que pedir, né? Pedir, Senhor, me dá sabedoria, eu quero falar algo de Ti, para que mude o cativeiro dessa pessoa, que essa pessoa que está sofrendo, ela possa também receber algo de Ti. E Jesus sabia que precisava passar por Samaria, porque muitos desviavam, né, pastor? O samaritano não se dava com o judeu. Samaria era tido como lugar impuro, porque o samaritano era uma raça de judeu. Eles eram judeus que haviam se misturado com outra linhagem, então eles foram deixados de lado. O povo judeu olhava para eles como se fossem sujos, impuros, imundos, então eles não se davam. E aí a mulher começa a travar esse diálogo, a mulher chega ali, começa a tirar água, Jesus pede água para eles, dá um pouquinho d'água, eu estou com sede aí. Você vem cá, mas tu não sabe que o judeu não se dá com o samaritano? Tu está me pedindo água? Tu não sabe, não conhece, tu é de outro lugar, tu não sabe, não conhece essa história aí? As e ali, dali, isso, e aí eles começam aquele diálogo, né? E aí o Senhor diz, olha, se tu tomar dessa água aqui, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E ela diz, então, Senhor, me dá dessa água, eu quero essa água, eu quero tomar dessa água. Então é interessante, né, como o Senhor, ele
Ele quer nesta manhã te encontrar onde você está. E o Senhor, através dessa rádio, da web, Ele quer te encontrar onde você estiver nesta manhã aí. O Senhor te encontra e Ele quer te dar dessa água da vida que vai jorrar para a vida toda, né, pastor? Interessante o texto que a missionária Vilma leu, né? Não sei se é no versículo 4, se não me falha a memória, diz que era necessário que o Senhor passasse por Samaria, né? E a gente pode pegar, era necessário geograficamente ou era necessário porque o Senhor queria salvar alguém, né? Eu acho, irmãos, que Jesus, quando o texto diz que era necessário, porque o Senhor já sabia que ali havia uma alma que Ele havia de resgatar. E se nós continuarmos lendo, isso eu acho mais interessante, no momento que ela recebe aquela palavra, o Senhor diz a ela: eu sou a água viva, que te transformo, que mata essa tua sede, que tiro tudo isso da tua vida, e ela já começa a proclamar o nome do Senhor. Se nós continuar lendo o texto, nós vamos ver que a partir dela ela diz: olha, eu encontrei alguém. Verdade. E ela começa já a falar das benesses que o Senhor havia feito na vida dela. Então, quando eu leio assim, que era necessário passar por Samaria, eu digo, não pode ser geograficamente somente. O Senhor tinha algo a fazer naquele lugar. Verdade. E coisa interessante, né, irmãos? Os discípulos haviam saído. Talvez se tivessem os discípulos juntos, todos ali, não houvesse a oportunidade, porque aí um discípulo pegava água, ia arrumar uma maneira, ia pedir um balde, uma corda, não. Mas olha, o trabalhar de Deus, né? Quando o Senhor tem algo, um propósito com alguém, né? O Senhor está sozinho ali, pede, já sabendo que tipo de diálogo que haveria e o que aconteceria no final, né? Verdade. A gente fica maravilhado, assim, meditando na palavra, lendo a palavra de Deus, né? Como o Senhor trabalha, a maneira dele trabalhar nas nossas vidas. Olha como a mulher falou para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nos montes, vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora que vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E ela viu que ele era profeta, porque ele disse toda a vida dela, né? Isso não é um adivinho, ouvintes, é profeta. O Senhor Jesus era um profeta. O Senhor revela todo o coração dela, né? Tudo que ela estava passando, que ela estava vivendo. E é interessante, né? Se tu chega na casa do Senhor, né? E a gente já falou sobre isso também. Parece que o culto todo, o homem de Deus, a mulher de Deus está sendo usado ali. Parece que ele está contando toda a nossa vida, né? Porque é quando o Senhor ele traz aquela palavra revelada e começa a revelar o nosso coração, a nossa vida através da palavra. E aquilo que está sendo falado ali, diz, meu Deus, é a minha vida, quem sabe tu está ouvindo aí agora e Deus está falando contigo, e a tua vida é isso. Tu já teve vários relacionamentos com pessoas, seja homem, seja mulher, não importa. Aqui o gênero era uma mulher, mas quem sabe você é um ouvinte do sexo masculino, está nos ouvindo aí, já teve vários relacionamentos também, e nada sacia a tua sede, nada preenche esse vazio que tem na tua vida, que é uma coisa que somente o Senhor vai preencher. Nós, enquanto não encontramos ao Senhor, nós tentamos preencher esse vazio que é de Deus. Uns tentam usar a bebida, outros o cigarro, outros se prostituem, a droga, outros querem o prazer de viajar, de viver experiências radicais, né? Ir lá e arriscar a vida em várias coisas, né? Para tentar preencher esse vazio que somente o Senhor vai preencher. Então o Senhor ele te encontra nessa manhã também. Amém. Quem sabe você vai ouvir mais tarde esse programa no YouTube. O Senhor quer te encontrar porque Ele conhece o teu coração e Ele revela toda a tua vida. Ele sabe o que tu está sofrendo, Ele sabe a sede que tem na tua alma de mudar essa situação, de mudar essa história na tua vida hoje. Então, assim como Jesus encontra essa mulher, era necessário, muitas vezes é necessário o Senhor passar pela minha vida, pela minha casa, por esse poço que eu estou vivendo aí, e dentro desse poço estou me saciando aí. Quem sabe Deus quer te dar algo diferente nessa manhã, né, pastor? É verdade. Quer dar algo diferente para nossas vidas serem transformadas. E às vezes a gente ouve, né, expressões de, eu estou no fundo do poço, né? Eu estou no fundo do poço, né? Mas nesta manhã que esta palavra venha falar ao teu coração. O Senhor
Quando ele encontra aquela mulher, ele viu a necessidade dela, ele viu que ela carecia de algo especial dele. E talvez o nosso ouvinte, a nossa ouvinte esteja nessa manhã dessa maneira. Talvez um problema de família, talvez um problema com casamento, talvez um problema com os filhos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos, através da palavra do Senhor nesta manhã, essa água viva que é Jesus, Ele quer jorrar na tua vida. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver, irmãos, que essa água faz brotar água do nosso interior, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, deixamos Ele tomar conta da nossa vida, Ele começa a nos modificar, a nos transformar, a nos lapidar, irmãos. E aquele vazio, como o pastor Sérgio tem falado, o Espírito Santo começa a preencher com gozo, com alegria de viver, de trabalhar, de buscar o Senhor. E é essa água que nesta manhã o Senhor quer te dar através da sua palavra. Quantas pessoas aí, missionária Vilma, encontraram essa água da vida ali na quarta-feira à tarde, hoje estão com a fisionomia diferente, saciaram a sua sede, continuam na presença do Senhor, né? Eu me lembrei agora rapidamente, deixa eu só comentar, eu não vou citar nomes, né, que é falta de ética. Isso mesmo. Mas ontem, claro que pessoas que estão nos ouvindo, que estavam no círculo ontem, vão entender, mas não é para entender, é só para ouvir. Ontem tem uma moça ali, uma senhora, que ela está com uma luta muito grande, muito desespero dela, ela chegou ali, só chorava. Ela chegou no círculo de oração primeiro, e depois ela foi para os cultos, ela não perde um culto. E ela só chorava, aí um dia ela pediu um atendimento, eu atendi ela numa quarta-feira, e depois ela teve a oportunidade de falar com a missionária Eni também. E aí nós começamos a conversar, eu vou tentar resumir, e ela disse que louvava, porque eu perguntei assim, por acaso tu não louva? Tu não gosta assim, não? Que ela vem de uma outra denominação, ela não é uma pessoa ímpia, que não conhece a palavra, não, ela conhece a palavra de Deus, é batizada, tudo direitinho. E aí eu perguntei, tu não louva? Ela disse, às vezes eu fico um pouco de vergonha, não sei o quê. Resumindo, eu tinha falado para ela já 2 ou 3 quartas-feiras, ela disse, não preparei ainda, não sei o quê. Quando foi ontem, e agora ela entendeu, porque teve uma pregadora ali, uma irmã, e entregou um recado para ela, que Deus estava no controle. Uma nunca tinha visto a outra. E quando ela chegou, a preletora entregou para ela um recado, e ela disse, nunca tinham se visto. E ela disse assim, eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo, Ele está me revelando que tu fica dentro de casa desesperada de um lado para o outro, tu tem uma ansiedade incontrolável. E tu fica de dentro pensando assim, perdi tudo, o teu problema é perder. Tu só perde, tu acha que tu perdeu tudo, não tem mais esperança, teu desespero total. E ela começou a chorar muito. Neste dia. E a irmã entregou o recado para ela, amém. E quando foi ontem, tinha alguém louvando. E aí eu me levantei e fui lá e perguntei assim, irmã, não vou citar o nome, como eu disse, irmã tem um louvor? Ela disse sim. Então tu conseguiu ensaiar? Sim. E eu dei oportunidade para ela. Irmãos, quem estava lá sabe a quem eu estou me referindo. Ela louvou aquele hino que é o do Moisés, aquele do Voz da Verdade. Meu Jesus, o Espírito Santo tomou conta daquele culto. E eu falando, claro que fica até meio chato assim, né? Como eu sou o líder, eu estar falando. Mas perguntem, quem está nos ouvindo pode perguntar para as outras pessoas que estavam lá. O pastor Valmor sabe que eu estou contando, que eu estou falando, e a quem eu estou me referindo. O Senhor usou aquela irmã com uma unção, com uma graça. O hino foi muito lindo, até a irmã Rose, que estava no som, nos ajudando, e foi assim simplesmente maravilhoso. Aí eu fiquei assim parada, ela louvando e eu olhando assim ela. Se Deus, eu dizia, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Só o Senhor pode fazer o que eu estou vendo. A mulher restaurada, a irmã restaurada, louvando ao Senhor, ela não perde um culto, ela chega cedo, o culto é 3 horas, 2h30 ela está dentro da igreja,
É simplesmente maravilhoso o que Deus faz. Mas é exatamente o que o pastor Sérgio tem falado agora. A mulher samaritana, ela estava com aquele vazio, né? Sim. Como essa irmã, ela chegou ali com toda uma carga de problemas. Vazio. Mas o Espírito Santo... Esse é só um dos casos, né, missionário? Sim. Não dá para contar tudo, porque não temos tempo. Vai ter que vir de segunda a sexta. Tem que vir mais vezes. É verdade. Uma irmã também que chegou ali com um casamento destruído, né? Levada por uma outra, num desespero total. O Senhor restaurou. E assim tantos, então, né, meu pastor? A gente vê pessoas que chegaram depressivas, pessoas que hoje estão adorando o Senhor ali, que realmente, vezes que o Senhor tem falado conosco tremendamente. Mas eu quero me ater, para nós, nosso programa está quase encerrando, na vida desta mulher. Porque essa mulher representa muitas vezes a minha e a tua vida. Porque o Senhor, Ele nos encontra, como eu disse aqui no princípio, de uma maneira seca, de uma maneira sem vida, num poço às vezes de problema, numa vida cotidiana ali, aquela coisa, aquela mesmice, aquela rotina que a gente já não aguenta mais, seja no trabalho, seja no casamento, seja na tua vida financeira, na tua vida secular, não importa, tu já está ali atolado só olhando para aquele poço, só pensando, vou ter que ir lá naquele poço de novo. Vou ter que ir lá naquele poço de novo. E Jesus, Ele quer nos encontrar e quer mudar o nosso cativeiro nisso. E o Senhor encontra essa mulher no meio-dia, uma hora de transição do dia, né, pastor? Uma hora de mudança do período da manhã para o período da tarde. É isso que eu quero que tu entenda. O Senhor quer te encontrar hoje, onde você está, e quer mudar tudo aquilo que está na tua vida acontecendo até hoje. Ele quer te trazer uma alegria novamente para a tua vida, uma razão de tu viver, uma esperança renovada na tua vida. E eu vejo uma mulher aqui, né, pastor? Uma mulher usada como uma ferramenta do diabo para destruir casamento, para destruir vidas. Uma mulher que era excluída da sociedade, e agora essa mulher, ela tem um encontro com Deus. Assim como um tempo nós éramos assim, excluídos da sociedade, ninguém nos dava crédito, ninguém acreditava nada na nossa vida, e o Senhor Jesus vem e disse: não, eu vou te restaurar, eu quero te fazer tudo novo. Amém. Eu quero transformar a tua vida, e eu quero te usar como uma ferramenta de valor, de honra nas minhas mãos. E é isso que nós temos visto hoje no ministério, né? Pessoas que chegaram ali totalmente no fundo do poço, numa vida assim totalmente destruída, e hoje se firmaram na presença do Senhor, entenderam o projeto de salvação, reconheceram que Jesus era necessário, que Jesus entrasse na sua vida, e mudaram o seu cativeiro, e hoje são ferramentas na mão do Senhor, como o caso da nossa querida irmã Nina, né, que é uma ferramenta tremenda usada nas mãos de Deus hoje, para ganhar almas para o Senhor. E nós temos visto esse fruto, porque essa mulher, ela recebe aquilo de Deus, e assim como a missionária falou, reconheceu que era o profeta, que era o Messias, que eles aguardavam, e ela sai contando para todo mundo, porque a fonte que jorra é isso, ela não vai conseguir reter aquilo que tu recebeu do Senhor. A fonte, tenta barrar, vai numa fonte de água aí, lá no início, onde ela nasce, na nascente lá, e tenta botar uma represa, tu não vai conseguir, né, você? A água vai sair por cima, vai sair pelo lado, vai romper aquela barreira, e é isso que tu tem que entender. Porque quando tu recebe verdadeiramente essa água da vida, tu não consegue reter, né, missionário? Chega no ônibus, chega no carro, chega lá no consultório, tem que falar, né? Tem que falar. Nós somos instrumento nas mãos do Senhor, né? É verdade. Eu não tenho mais tempo, mas eu gostaria se tivesse tempo eu ia contar, fica para a próxima quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Algo muito lindo, eu faço fisioterapia num local, não vou dizer município, cidade, nada, não interessa. Não, deixa eu falar. E o que aconteceu? Terça? Eu não me lembro, acho que foi segunda-feira. Eu cheguei lá e tô ali fazendo a fisioterapia e tudo, né? Meu braço ligado nos aparelhos ali. Daqui um pouco vem a dona da clínica, uma das donas, e ela começa a conversar comigo. E porque tem uma coisa, eu não consigo perder a oportunidade que Deus me dá. Amém. Eu acho que isso é muito maravilhoso na minha vida. Deus me dá uma oportunidade para falar do amor de Jesus, e eu tô falando. E aí eu comecei a conversar com ela. E daqui um pouco eu estava chorando, e é uma mulher dura de coração, eu estava chorando na frente dela, contando assim, algo assim, um testemunho, sabe? O que era o passado, o que é hoje, e até era mais na área financeira, assim.
E aí eu disse para ela, eu sou da roça, eu sou do interior, eu dizendo para ela, né? E aí eu passei muita necessidade, expliquei tudo para ela. Daqui a pouco eu comecei a chorar. E ela encheu os olhos de lágrimas e ela dizia, mas isso é Deus. Ela fazia assim para mim, mas é Deus, dona Vilma. E eu fiquei assim, e essa pessoa, eu tenho certeza que ela tem um problema muito grave na vida dela. Claro que eu não vou citar, né? Nem estou autorizada a isso. Mas eu clamando em espírito, Jesus, me bota as palavras na boca, me ensina como eu devo falar com essa pessoa. Ela é quase uma médica, vamos assim dizer. E tem dinheiro, mas a gente sente que ela não é uma pessoa feliz. E o Senhor Deus me deu a oportunidade. Não tem água da vida. E o Senhor me deu a oportunidade para falar com ela. Amém, porque senão nós vamos até o meio-dia. E é isso realmente que acontece, missionária. É verdade. Tu não consegue reter. E quando nós recebemos o Senhor, essa mulher não conseguiu reter. Ela saiu correndo dizendo, e gente, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. E essa diferença que tu vê. Porque tem aquele que só quer receber, consumir. Volta aqui o consumidor e o reprodutor. Agora, aquele que recebe verdadeiramente a água da vida, ele vai sair, vai extravasar, vai falar, vai ser um evangelista, vai ser alguém que vai ganhar almas, que não vai conseguir reter essa água que está dentro dele, que vai jorrar para a vida eterna. Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, que você possa ser, nas mãos do Senhor, uma ferramenta de valor. Assim como você usou essa ferramenta, que é você, é a tua vida, para destruir muitas coisas, que Deus possa usar a tua vida como uma ferramenta de valor nas mãos do Senhor Jesus. Nós temos aí, encerrando o nosso programa, nós queremos orar pelos pedidos de oração. Há muitas necessidades, mas eu estou com uma lista aqui, e eu creio que você deve ter o seu pedido também aí. Pedido de oração aqui pela Isabelle Milani, 9 anos, internada no Hospital de Clínicas, com câncer no cérebro. Ela é só uma criança, irmãos. Então vamos clamar ao Senhor. Oração também pelo Lucas Martins, pelo Paulo Miranda, o pai do Vladimir, aí também é nosso querido irmão ali, Elisandre e Lua Valêncio, o Johnny, né, o filho da irmã Nilson, vamos continuar orando por ele, pelo Jefferson, pela Laureci, também com problema aí de câncer no cérebro. São muitas necessidades, irmãos. Então, o Davi Ribas Lopes, uma criança de 8 meses aí na UTI também, o irmão Newton pede oração. E vamos continuar orando também pela vida da minha irmã, da Estela. Ela está ainda com aquele problema dela nas costas, mais de 4 anos sofrendo aí. Que Deus possa tomar a vida dela e possa restaurar, os médicos possam encontrar ali uma medicação ali para que ela possa ser tratada e ser restaurada completamente. Sabe, irmão, são muitas necessidades. Minha avó também está ali se recuperando num problema ali, que quebrou seu fêmur. Ela está com 37 quilos, com 90 anos. Bem difícil, irmãos. Vamos orar. Há muitas necessidades, muitas dificuldades. E você que tem um problema, uma necessidade, nós queremos entrar em oração agora, aproveitar o pastor Romor que está aqui, pedir para que ele venha estar orando. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Gostaria de citar também, irmão, que hoje pela manhã, 7 horas e 13 minutos, eu recebi uma mensagem, e meu não é WhatsApp, é mensagem mesmo, irmãos, no qual um irmão ali citava a família e desesperado pedia as nossas orações. Inclusive ele botou na mensagem para colocar o nome da família dele na igreja, lá no pedido de oração especial. Se tiver um caderno de oração, escrever. Então eu até mostrei para a Vilma e ficamos conversando, né? Realmente a necessidade deve ser tremenda, né, irmãos? Porque ele escreveu ali, coloca no vaso de oração, o pastor escreve no caderno. Então, irmãos, os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, é uma família que necessita das nossas orações, irmãos. Nós orando desta maneira, o Senhor vai nos atender, Ele sabe a que estrada. Oramos, Senhor, nosso Deus. Sim, e nosso Pai, em nome de Jesus. Queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, levando a Tua palavra. Quantos têm, Senhor, recebido esta palavra nesta manhã? E que esta água viva, Deus, que é o Senhor, comece a jorrar nos corações nesta manhã. O Senhor tem visto, Deus, os nomes que o Teu servo tem dito agora.
São tantas as necessidades, Senhor, que se nós citarmos individualmente, nós nem saberíamos pronunciá-las. Bem como esta família, Deus, que teu servo tem nos pedido. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia. Aquele que está enfermo, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Na autoridade do teu nome, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, Senhor, porque a tua palavra nos diz, no livro de Isaías, que ali na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, que pelas suas enfermidades nós seríamos sarados, Senhor. Verdade, nós cremos, Pai, na tua palavra. Poder, Pai. Esta família que tem solicitado as nossas orações, Senhor, tu sabes os problemas, eu não sei, Senhor, mas entra com providência em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome Tua de serva que nesta manhã talvez esteja chorando, sofrendo, Sim, Deus, Deus. aonde quer que esteja, a tua mão poderosa a vida possa possa tocá-la, encontrar, Senhor, Senhor, em e nome possa de jorrar água viva, Deus, que Em nome saia de Jesus. do interior da tua serva e do teu servo. Pai, em nome Obrigado, de Deus, pela essa oportunidade. Que possamos, Pai, neste dia, ter um dia na tua graça, um dia na tua paz. Abençoa os nossos ouvintes, Senhor, aonde quer que estejam no mundo, Senhor. Sim, Que a Pai. rádio, Deus, presença possa alcançá-los, que a tua Em nome graça de e a Jesus. comunhão do teu Espírito Santo possa ser sobre cada um de nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Suas considerações finais, irmã Vilma? Eu só tenho que agradecer ao Senhor, ao Senhor nosso Deus, por esta oportunidade maravilhosa que tivemos aqui de falar um pouquinho do amor de Jesus. Aos ouvintes, muito obrigada. Aos irmãos, paz do Senhor. Amém. Bom, Dylan. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa ter entrado no seu coração e você tenha aproveitado o entendimento melhor da palavra, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Eu só tenho a agradecer, porque toda vez que essa turma se encontra aqui, a gente aprende cada vez mais e é de Deus, né? Graças a Deus. Amém. Pastor Valmor, aquele convite para hoje à noite, lá, Cesário. Relembrando, né, irmãos? Hoje, quinta-feira, culto de cura divina e libertação. Convide alguém ali na Igreja Evangélica Porta da Graça, na Vila Santa Rosa, bairro Rubem Berta, Rua Cesário Lopes da Silva, número 75, 20 horas. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, não esquecendo, amanhã o programa Renascer, irmã Cláudia. Deus abençoe a todos, graça e paz. Amém.